Olá, pais e mães que oram, graça e paz. Continuando nosso tempo de oração pelos filhos. Estamos no capítulo 3, que tem como tema Malaquias 4, verso 6. E ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E o tema é construindo pontes. Estamos na tábua da oração hoje. Lucas 23, verso 46. Uma oração, vamos abrir o texto, né? Lucas 23. Lucas 23, verso 46. Vamos lá? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Esse texto é da Soraya Lima Jun, que é o texto que nós vamos ler hoje, que eu começo agora. Uma oração que une pai e filho. A oração de Jesus na cruz é o quadro pintado da relação abençoadora de filho e pai. Vemos em oração ser tratada a submissão de sua vontade ao projeto do Pai e a obediência. A oração da cruz é o reconhecimento de que não precisa ser do nosso jeito. Uma das maiores crises nos relacionamentos de pais e filhos é que cada um quer impor sua vontade ao outro. Fazer o exercício de orar juntos nos leva a submeter ao único que sempre tem razão, nossas vontades, desejos e sonhos. Tira o foco e atenção da relação e nos lança na experiência de discernir juntos a vontade de Deus. A oração de Jesus na cruz é o exercício de desenvolvimento do espírito de obediência, não só o cumprimento da vontade do Pai, mas do desejo de fazê-lo. Obediência é tratada quando pais e filhos se lançam na experiência de orar juntos, pois partilhar a vida com Deus nos faz experimentar a mesma disposição de Jesus, não só conhecer, mas querer viver a vontade do Pai. Desejamos ver os nossos filhos e filhas vivendo em obediência, não só a nós, mas especialmente e primeiramente a Deus. Então, vamos orar juntos e partilhar a vida com o Pai. Há alguns anos estávamos ministrando no interior de Minas e ficamos hospedados na casa de uma missionária, mulher de Deus que, sendo sozinha, abria as portas da casa para receber e acolher gente de Deus. Com ela, havia tempos, morava uma jovem missionária que estava indo embora. Sentados à mesa e falando de nossa disposição missionária, ela então olha para Raíssa, nossa segunda filha, ainda uma criança, e pergunta em tom de brincadeira se não gostaria de ir morar com ela. Ficamos num estreito, pois a Raíssa levou a sério e não queríamos desconsiderar a disposição de servir. Então sugerimos que ela fosse orar e que nós também oraríamos. Passado um tempo, ela voltou do quarto e disse: Gostaria muito de vir, mas Deus me disse que ainda devo morar com os meus pais. Risos e alívio. Precisamos nos exercitar nesse precioso exercício de discernir junto com nossos filhos em oração a vontade de Deus. Através da oração, tem-se oportunidade de sentir a lei do amor, de falar em consonância e fazer tudo em harmonia com essa lei. E.M. Bones. Dinâmica de oração. Peça a seus filhos e filhas para escrever num papel ao menos 3 motivos de oração e estabeleça esse mês como tempo de oração pelos seus pedidos. Amém? Que a gente possa então exercitar a fé dos nossos filhos, e é assim que a gente faz. Ensinar a fé aos filhos não é uma coisa simples, porque nós temos que exercitar nossa fé quando nós incentivamos os nossos filhos a exercitarem a fé deles. E isso é muito complicado. Uma vez, a Arely, minha filha do meio, tinha um piquenique na escola. Ela tinha por volta de
9 anos ou 10. E nós morávamos em Joinville e lá chove todos os dias e o outro dia também. E ela queria fazer muito piquenique, e o piquenique era, né, lógico, ao ar livre com o colégio. E aí sempre desmarcavam, já fazia algumas semanas que chegava num dia, era na quarta-feira que eles iam fazer, e sempre chegava na terça-feira, eles desmarcavam. Você terá que continuar no app Todoist. Chovendo, chovendo, chovendo sem parar. E aí então, ela disse para mim assim, amanhã é o último dia que eles vão remarcar o nosso piquenique. Se não der certo amanhã, não vai ter mais esse ano. E eu quero muito que tenha o piquenique. Então, mãe, nós vamos orar e amanhã vai fazer sol para eu fazer o piquenique. Eu vou pedir para Deus, eu tô te pedindo para orar também. Pensei, meu Deus. E ela falou assim, e eu também vou ligar para a avó. E todos nós vamos orar e para eu poder ir nesse piquenique. E eu falei, tá bom, vamos orar. Mas meu coração ficou meio angustiado, porque era um teste de fé para ela e eu não saberia se ela ia entender esse processo de Deus, de fazer a vontade dele ou coisa assim. Enfim, eu falei, olha, se não for vontade de Deus, tentei explicar. Mas ela disse, mãe, eu quero muito e eu vou pedir para Deus e amanhã vai fazer sol. Ok. Aí então, ela preparava o material à noite para ir de manhã. Ela falou: não precisa levar material da escola, porque como vai ter o piquenique, a professora disse que se tiver o piquenique não tem que levar material. Eu pensei: ô Senhor, só é para levar o lanche. Tá, choveu a noite toda, mas torrencialmente. Eu acordei às 6 da manhã, ainda estava chovendo. E ela levantou com a sua fé poderosa e disse assim, tomou banho, se vestiu, colocou a roupinha e disse assim, vamos. E pegou o lanche sem material e eu peguei e disse, vamos. Você não vai levar seu material? Ela falou, não, porque vai fazer sol e vai ter piquenique. Aí eu pensei, ok. E fui firme. Só que era uma aparência, literalmente era uma aparência. Eu tava muito angustiada e muito nervosa. Mas eu fiquei firme porque eu creio que Deus, ele tem compromisso com a fé dos nossos filhos e com a nossa também. E eu cheguei ao colégio com ela só com o lanche, ela desceu, ainda estava chovendo, mas foi diminuindo. E a hora que deu às 8 horas, que era o horário de ir pro piquenique, estava bastante sol. Todo mundo foi pro piquenique. Fizeram realmente o piquenique naquele dia e inclusive ela não levou protetor solar, ela é muito branquinha e ainda se queimou toda porque eu não tive fé suficiente para mandar o protetor solar. Então, exercitar nossa fé junto com a dos nossos filhos é essencial e é importante que a gente ore e se eles confiam em uma determinada coisa, a gente precisa confiar uma determinada coisa vai acontecer, se eles depositam isso na mão de Deus, é importante que a gente caminhe junto e diga, ok, vamos orar e eu vou confiar, porque Deus tem compromisso com a fé dos nossos filhos. E nós precisamos também descansar no Senhor nisso. E ela aprendeu uma grande lição de fé e ela leva isso para a vida toda e nós também. Então a gente precisa exercitar a fé dos nossos filhos em oração junto com eles. A gente pode dizer, não, eu oro junto contigo, eu uno a minha fé com a sua fé para pedir ao Senhor. É difícil, não é uma coisa simples. O nosso coração teme, mas o Senhor é fiel com as suas promessas e Ele, mais do que nós, quer que os nossos filhos cresçam na fé. Por isso eu te desafio hoje a confiar no Senhor, orar com seu filho e com a sua filha e crer que Deus é fiel com as suas promessas. Amém? Senhor Deus, eu quero agradecer a Ti por esse tempo de oração e que a gente continue firme os 9 meses, ó Pai, em oração a Ti e que os nossos filhos e filhas cresçam em fé, em esperança, em graça e intimidade contigo. Abençoa os nossos filhos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.